Você já percebeu como certas épocas do ano parecem carregar uma energia específica? Como se o universo, silenciosamente, marcasse em nosso nascimento uma assinatura única, cheia de significado. Se você nasceu entre 20 de abril e 20 de maio, está sob o signo de Touro. E talvez nunca tenha se dado conta de que isso está profundamente conectado com mensagens ocultas na Bíblia e com os ensinamentos simbólicos de Carl Jung. Touro não é apenas um signo de estabilidade e persistência. Ele representa o arquétipo da construção interior, da resistência espiritual e da conexão com o sagrado por meio da matéria. Mas o que isso tem a ver com a Bíblia? E por que ninguém nunca te contou que há mensagens poderosas sobre o seu mês de nascimento escondidas nas Escrituras? Na tradição judaico-cristã, o boi, símbolo direto de Touro, aparece em diversos momentos. No livro de Ezequiel, por exemplo, uma das faces dos 4 seres viventes é a do boi. E essa não é uma imagem aleatória. Segundo Jung, símbolos como esses são representações do inconsciente coletivo. Verdades ancestrais que atravessam culturas, religiões e séculos, e falam diretamente com o que há de mais profundo em nossa alma. O signo de Touro carrega o arquétipo do guardião da terra, do cultivador, daquele que constrói com firmeza e persistência, exatamente como os grandes personagens bíblicos que plantaram sementes espirituais no deserto da existência humana. Você já se perguntou por que alguns nascem com um senso tão forte de responsabilidade? Porque você, mesmo diante da dor, escolhe continuar firme, silenciosamente carregando o fardo da família, da fé, da vida? Isso não é por acaso. O mês de Touro traz consigo um chamado ancestral. Na Bíblia, encontramos referências ocultas a esse chamado. Homens e mulheres que, como você, foram chamados a sustentar o invisível com suas ações no visível. Touro é o signo do trabalho sagrado. Mas será que você está ouvindo esse chamado? Talvez você nunca tenha ligado seu signo ao que está escrito nas Escrituras. Mas o que vamos explorar neste vídeo pode mudar completamente sua visão sobre quem você é e por que nasceu nesse período do ano. Não estamos falando de horóscopos superficiais, mas de simbologia profunda. Você está pronto para mergulhar na verdade que ninguém te contou sobre sua origem espiritual? Escreva nos comentários. Você já sentiu que sua alma carrega um peso que não é só seu? Já teve a sensação de estar aqui por um propósito silencioso, mas poderoso? Então continue comigo. O que vem a seguir vai te surpreender. Agora que começamos a revelar as camadas simbólicas do signo de Touro, é hora de aprofundar o elo misterioso entre esse signo e os símbolos mais poderosos da Bíblia. À primeira vista, parece improvável que a astrologia, muitas vezes vista como mística ou esotérica, dialogue com a linguagem sagrada das Escrituras. Mas, se observarmos com olhos atentos, perceberemos que os signos são, na verdade, arquétipos, e Carl Jung nos ensinou que arquétipos são as linguagens profundas da alma humana, presentes em todas as culturas, religiões e textos sagrados. Touro não é apenas um signo do zodíaco. Ele representa um arquétipo milenar que aparece com força na Bíblia, especialmente através da figura do boi e do bezerro de ouro. Você já parou para refletir sobre o famoso episódio do bezerro de ouro, no livro do Êxodo? O povo, perdido no deserto, sentindo-se abandonado por Moisés, constrói um bezerro dourado e o adora. Esse símbolo carrega uma crítica ao apego aos bens materiais, à rigidez e à fixação no conforto terreno, características que, quando desequilibradas, ressoam negativamente no arquétipo taurino. Mas, ao mesmo tempo, esse episódio nos ensina que o poder de Touro pode ser canalizado tanto para a idolatria quanto para a fé sólida. O mesmo bezerro que representa o apego também simboliza a força criadora da matéria, a fertilidade e o poder de manifestação no mundo físico. Na tradição cristã, o boi também aparece como símbolo de um dos 4 evangelistas. Lucas, o médico e autor do evangelho que leva seu nome, é representado justamente por um boi, o animal do trabalho, da paciência, do sacrifício. Isso nos mostra que o arquétipo taurino, quando integrado e espiritualizado, se transforma em serviço, compaixão e firmeza na fé. Essa imagem do boi de Lucas nos convida a refletir. Estamos vivendo a energia de Touro de forma elevada, como instrumento de cura e construção,
ou estamos presos à rigidez e ao materialismo? E quando olhamos para os Salmos, encontramos diversas menções ao boi forte, à terra fértil, à abundância do campo, todas imagens que evocam o signo de touro como guardião dos ciclos da natureza. Não por acaso, touro rege a agricultura, a nutrição e a segurança física. Isso nos leva a uma pergunta profunda: como está a nossa relação com a terra, com a abundância, com o nosso corpo físico? Será que estamos cultivando com fé e paciência, ou tentando colher onde não semeamos? Carl Jung dizia que a reconexão com os símbolos é o caminho para resgatar a alma moderna da fragmentação. E talvez este seja o momento de olharmos para touro não como um simples signo, mas como um convite ancestral. Firme os pés na terra, mas erga os olhos para o céu. Alinhe o corpo à alma, o trabalho à missão espiritual. E, acima de tudo, pergunte-se: qual ouro tenho adorado? O da matéria ou o da consciência? Ao olharmos para as escrituras sagradas com olhos atentos, começamos a perceber que o touro não é apenas um animal mencionado casualmente. Ele representa um arquétipo profundo e misterioso, um símbolo de força, sacrifício e estabilidade. Na tradição hebraica antiga, o touro era um dos animais mais frequentemente utilizados nos rituais de holocausto e ofertas a Deus. Isso não é coincidência. O touro carrega em si a essência da entrega e da resistência, características que refletem perfeitamente a energia do signo de touro. Mas, por que isso importa para você? Você já se sentiu como se estivesse carregando o peso do mundo, como se fosse a rocha sobre a qual todos se apoiam, mas raramente alguém perguntasse como você está? Essa é a jornada do touro bíblico. Ele é forte, constante, resiliente, mas muitas vezes silencioso em sua dor. O livro de Levítico descreve detalhadamente os rituais com bois como símbolo de purificação dos pecados do povo. Jung diria que essa imagem representa o inconsciente coletivo de uma alma que se sacrifica para manter a ordem, para sustentar a estrutura da vida. E quantas vezes você já fez isso sem receber o reconhecimento? É aqui que o arquétipo se encontra com a espiritualidade. O touro é também um dos 4 rostos dos querubins na visão do profeta Ezequiel, junto com o leão, a águia e o homem. Isso significa que a Bíblia o coloca como uma força sagrada que sustenta o trono divino. Carl Jung interpretaria isso como uma revelação de que o espírito do touro, ou seja, as pessoas nascidas sob essa influência ou que carregam essa energia arquetípica, são pilares espirituais do mundo. Não apenas no plano físico, mas também no plano emocional e energético. A sua existência é um altar silencioso erguido entre o céu e a terra. Mas você já pensou em como esse papel sagrado pode ter feito com que você se esquecesse de si mesmo? O touro é leal, mas essa lealdade muitas vezes o prende. Ele é estável, mas essa estabilidade pode se transformar em prisão. E talvez, por toda a sua vida, você tenha sentido um chamado interno para algo maior, uma missão espiritual que ainda não foi totalmente compreendida. É por isso que estamos aqui, para desvendar esse chamado oculto. A sua força não é comum. Ela é bíblica, sagrada. Mas o que você tem feito com ela? Quando você vive desconectado do seu propósito, essa força sagrada pode se voltar contra você. Pode se manifestar como rigidez, resistência à mudança, medo da perda. E você sente como se estivesse travado no mesmo lugar, sem entender por quê. Mas talvez, agora, comece a fazer sentido. Jung falava que o que não é trazido à consciência retorna como destino. Será que você está pronto para tornar esse símbolo consciente? Para entender que essa força que vive em você não é apenas genética ou astrológica. Ela é espiritual? Pense nisso. E se você foi escolhido para sustentar não apenas a sua família ou sua casa, mas sim uma missão que reverbera na eternidade? Escreva nos comentários: eu reconheço a força sagrada que vive em mim. Porque a sua jornada não é apenas sua. Ela ecoa através de gerações. E neste exato momento, você está começando a lembrar. Ao olharmos para o Velho Testamento com olhos simbólicos e espirituais, como Jung nos convida a fazer, começamos a perceber que certos arquétipos não estão apenas escondidos nas histórias, mas impregnados em suas estruturas mais profundas. O touro, como símbolo,
Aparece veladamente em diversos momentos, representando forças que se chocam, se expandem e se redimem. Você já reparou como a imagem do bezerro de ouro, por exemplo, não é apenas um ídolo pagão, mas um reflexo da tentativa humana de materializar o divino de forma tangível? Em Êxodo, o povo de Israel, no desespero e na espera por Moisés, constrói o bezerro de ouro como símbolo de segurança e estabilidade. Essa imagem poderosa está associada diretamente à energia taurina. A busca por segurança, por algo sólido, algo que se possa ver, tocar e confiar. Mas o castigo que se segue à adoração desse ídolo nos ensina que a verdadeira segurança não está no ouro, mas na fé invisível. Touro, como signo fixo do elemento terra, precisa compreender que o visível não é o único real, e que o invisível pode conter os maiores tesouros da alma. O que poucos notam é que, por trás dessa história, existe um apelo emocional fortíssimo. A necessidade humana de construir um Deus à sua imagem, e não o contrário. Carl Jung chamaria isso de projeção do self, ou seja, projetar nossa própria imagem de perfeição em algo externo. E o touro faz isso constantemente, criando estruturas emocionais ou físicas para não se perder. Mas será que você, taurino, não está fazendo o mesmo ao construir muros internos, rotinas rígidas ou apego a padrões que apenas te prendem? Além disso, na tradição hebraica antiga, cada uma das 12 tribos de Israel está ligada a um símbolo astrológico, e muitos estudiosos associam a tribo de José ou de Efraim ao touro. Essas tribos eram conhecidas por sua força, prosperidade e poder de organização territorial. Mais uma vez, vemos o arquétipo de touro emergindo. Aquele que constrói, que guarda, que provê. Mas também aquele que corre o risco de se apegar ao poder pelo poder, ao acúmulo como ilusão de segurança, e à rotina como prisão disfarçada de estabilidade. Agora, reflita comigo. Será que o que você chama de zona de conforto não é, na verdade, uma prisão dourada que você mesmo construiu? Quantas oportunidades de evolução você já recusou por medo de perder o chão? Quantos relacionamentos, ideias ou caminhos foram deixados para trás porque não se encaixavam na sua ideia de segurança? O touro bíblico nos mostra que a verdadeira fé exige entrega, e nem sempre ela vem embalada com garantias ou estabilidade. Às vezes, ela vem com um convite para o deserto, o lugar onde tudo é instável, mas onde a alma realmente escuta. E você, está disposto a atravessar o deserto da incerteza para encontrar o verdadeiro sentido da sua fé e missão? Ou ainda está dançando ao redor do seu bezerro de ouro pessoal, esperando que ele te salve de si mesmo? Deixe nos comentários sua visão sobre essa história e como ela se conecta com sua vida. Vamos juntos construir um espaço de reflexão profunda e despertar espiritual. Quando Carl Jung falou sobre os arquétipos do inconsciente coletivo, ele se referia a forças universais que moldam nossa psique de maneiras misteriosas. Um desses arquétipos mais poderosos é justamente o arquétipo do touro, não apenas como signo do zodíaco, mas como representação simbólica de estabilidade, força interior e conexão com o plano terreno. Você já sentiu que carrega um peso maior, como se tivesse vindo a este mundo com a responsabilidade de sustentar algo para os outros? Essa sensação pode ser o reflexo do arquétipo do touro agindo silenciosamente dentro de você. Na tradição bíblica, o touro está ligado ao sacrifício e à dedicação. No Antigo Testamento, o bezerro era frequentemente utilizado como oferenda, como símbolo de entrega e purificação. Mas há um detalhe que muitos ignoram. O touro também é mencionado em contextos de adoração desviada, como no episódio do bezerro de ouro, que representa o desequilíbrio entre matéria e espírito. Isso mostra que, para quem nasce sob a influência deste arquétipo, a missão é profunda. Aprender a equilibrar o mundo físico, dinheiro, segurança, prazer, com os valores espirituais mais elevados. Se você é de touro, ou nasceu entre abril e maio, pare e pense. Você tem buscado esse equilíbrio? Ou tem se perdido em um extremo, esquecendo do outro? O apóstolo Paulo fala sobre a carne e o espírito em constante batalha dentro de nós. Essa dicotomia está presente no coração de touro. A Bíblia mostra que o mundo material é um campo de testes, e quem carrega a força taurina é desafiado diariamente a não se apegar ao que brilha, mas sim ao que edifica.
Muitas pessoas de Touro relatam uma busca constante por estabilidade, por uma vida confortável, por segurança. Mas e se eu te dissesse que isso não é só uma característica, mas uma provação espiritual? Um chamado para provar que é possível viver no mundo sem ser do mundo? Pense em Jó, um homem justo, abençoado com muitas posses, mas que teve tudo tirado e permaneceu firme. Seria ele uma manifestação da energia taurina elevada? Carl Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, exige encarar a sombra. E para o touro, a sombra pode estar justamente no apego. O medo de perder o controle, de perder o conforto, pode te aprisionar mais do que libertar. O verdadeiro poder do touro não está no que ele acumula, mas no que ele é capaz de sustentar com amor, com fé, com paciência. Você tem construído uma vida com base na fé? Ou se deixou levar pela rigidez e pelo medo de sair da zona de conforto? Comenta aqui embaixo. Você sente esse conflito entre o desejo de segurança e a necessidade de crescimento espiritual? Já viveu momentos em que teve que abrir mão do que parecia certo para seguir o que sentia ser verdadeiro em sua alma? Nos próximos minutos, vamos mergulhar ainda mais fundo nesse chamado oculto que está por trás do seu mês de nascimento. E se tudo o que você passou até hoje, todas as perdas, todas as lutas, todas as reconstruções, fossem apenas o treinamento para cumprir sua missão real nesta terra? Quando mergulhamos no simbolismo das estações do ano dentro da Bíblia, percebemos que a natureza nunca foi apenas um cenário, mas sim uma linguagem divina. A primavera, estação que abriga o mês de nascimento da maioria dos taurinos, sempre foi descrita como tempo de renascimento, renovação, pactos e revelações. Em Levítico, os ciclos agrícolas estão profundamente entrelaçados com os mandamentos sagrados, e o mês de abril, ou Nissan no calendário hebraico, período que coincide com a regência de Touro, é chamado de mês dos inícios. A Bíblia o associa à libertação do povo hebreu do Egito, à Páscoa, ao novo ciclo. Isso significa que quem nasce sob essa vibração traz consigo uma força espiritual de reinício, uma missão oculta de libertar, de plantar algo novo, de restaurar a ordem divina na Terra. E você, taurino ou taurina, já se deu conta do quanto a sua energia estabilizadora pode ser o ponto de renascimento da sua família, dos seus amigos, ou até mesmo de uma geração inteira? Você sente que muitas vezes é você quem segura tudo, quem evita o colapso silenciosamente, mesmo sem que ninguém perceba? Essa talvez seja a sua missão espiritual, revelada silenciosamente na sua data de nascimento, mas escrita com intensidade nas páginas simbólicas da Bíblia. A tradição cabalística judaica também reforça isso. Cada mês possui uma tribo de Israel correspondente, e o mês de Touro está ligado à tribo de Issacar, a tribo dos estudiosos, dos que investigam os mistérios do tempo, das estrelas, da espiritualidade prática. Issacar é citado como aquele que compreendia os tempos e sabia o que Israel devia fazer. Uma Crônicas 12:32. Perceba o impacto disso. Se você nasceu sob a influência de Touro, talvez esteja carregando uma centelha dessa sabedoria ancestral. A capacidade de ver além do óbvio, de sentir quando é hora de agir e quando é hora de esperar. Carl Jung falava sobre o conhecimento que vem do inconsciente coletivo, e os antigos sabiam disso muito antes de nós. A sabedoria intuitiva não vem de livros, mas da conexão com algo maior. Quando o seu corpo sente, quando o seu coração alerta, talvez seja o seu eu mais profundo respondendo a um chamado divino. Essa conexão entre os ciclos naturais, o tempo sagrado e o seu nascimento é mais do que uma coincidência. É uma dança cósmica onde você é parte do compasso. E quanto mais você resiste a esse ritmo interno, mais a vida te pressiona. Já percebeu como, quando tenta controlar tudo ou se apegar ao material em excesso, as coisas parecem travar? A Bíblia ensina: há um tempo para tudo. Eclesiastes 3:1. E o tempo de Touro é o tempo de plantar com intenção, de edificar com fé e de não temer a colheita, mesmo quando ela parece demorada. Afinal, a fé de Touro não é impulsiva, ela é construída em silêncio, passo a passo, como quem confia na promessa de uma terra fértil depois da travessia do deserto. Talvez agora, neste exato momento, você esteja atravessando o seu próprio deserto, emocional, espiritual ou até mesmo material.
Mas e se isso não for punição? E se for preparação? E se essa aparente lentidão for o cuidado divino te moldando para algo grandioso? Carl Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos ensinar sobre nós mesmos, e tudo o que nos paralisa talvez esteja apenas revelando uma parte da nossa alma que ainda não ousamos olhar. E você, o que tem ignorado em sua alma? O que tem plantado e não regado? Comente aqui embaixo. Sua jornada pode tocar a de alguém. Talvez uma das características mais mal compreendidas das pessoas nascidas sob o signo de Touro seja o seu silêncio. Mas esse silêncio não é vazio. É o silêncio de quem escuta as profundezas. É o silêncio das cavernas internas da alma, onde o sagrado é sussurrado, não gritado. E aqui, Jung nos oferece um ponto de reflexão precioso. O inconsciente não se revela por meio de palavras altas, mas através de símbolos e sinais silenciosos. Assim como na Bíblia, onde os grandes momentos de revelação, como o chamado de Moisés na sarça ardente ou a visão de Elias na caverna, ocorrem no mais absoluto silêncio, o espírito taurino também opera no silêncio profundo da escuta interior. Agora, observe o que está escrito no livro de Apocalipse. As 7 trombetas só soam após o silêncio no céu por cerca de meia hora. Um silêncio que antecede a revelação. Esse é o poder simbólico do silêncio de Touro. Ele prepara o solo da alma para a manifestação do invisível. E o que isso nos diz? Que talvez o seu silêncio não seja apatia, mas um portal. Talvez você, nascido sob esse signo, tenha passado a vida sendo julgado por ser reservado, por sentir muito e falar pouco. Mas e se esse traço for justamente a sua antena espiritual, sintonizada com algo que os outros ainda não conseguem ouvir? Jung dizia que o inconsciente coletivo guarda imagens arquetípicas que surgem nas mitologias, religiões e sonhos de todos os tempos. As trombetas do Apocalipse, por exemplo, não são apenas eventos escatológicos. Elas também representam momentos internos de ruptura e revelação. Cada trombeta pode ser lida como um chamado interior. Acordar de um condicionamento, romper com um ciclo, abrir os olhos para uma verdade reprimida. E nesse contexto, o silêncio taurino é o intervalo necessário entre a antiga identidade e a nova consciência. Você já se perguntou por que, em momentos de grande mudança, a vida parece calar? Já reparou como certas decisões importantes vêm depois de períodos em que tudo parece estagnado? Isso não é acaso. É arquetípico. E para o taurino, esse intervalo silencioso é ainda mais vital. É ali que o espírito dele se reorganiza, renasce e ressoa com o divino. Reflita comigo. Quando foi a última vez que você ouviu o silêncio da sua alma sem medo? Que deixou de tentar preencher o vazio com barulho externo e se permitiu simplesmente escutar? Talvez seja a hora de perceber que esse silêncio que te acompanha desde o nascimento não é solidão, mas conexão. Não é ausência, mas presença do sagrado. Nos próximos momentos, vamos mergulhar ainda mais fundo e entender como os ciclos naturais, tão respeitados por Touro, dialogam com o tempo sagrado da Bíblia e a psicologia profunda de Jung. Prepare-se, pois a revelação continua. Agora que compreendemos o valor simbólico do signo de Touro na psicologia de Jung e nos códigos ocultos da Bíblia, precisamos adentrar um dos aspectos mais profundos do signo: sua ligação com o elemento terra e com o poder oculto da manifestação. Na astrologia, Touro é o primeiro signo do elemento terra, o que significa que ele representa a base sólida, a estrutura e a capacidade de construir algo duradouro. Mas isso vai muito além de estabilidade material. A terra, como elemento simbólico, também representa o inconsciente fértil onde as sementes dos nossos desejos são plantadas. E aqui, mais uma vez, encontramos paralelos com as escrituras e os ensinamentos ocultistas. Na parábola do semeador, por exemplo, Jesus fala sobre diferentes tipos de solo e como cada um reage à semente da palavra. O solo fértil, aquele que permite que a semente cresça e dê frutos, representa uma mente e um coração preparados, pacientes e perseverantes. Touro é justamente esse solo. Ele simboliza o ser humano que trabalha silenciosamente, dia após dia, mesmo sem ver resultados imediatos, mas que, por dentro, está cultivando algo grande, algo poderoso.
E quantas vezes você já plantou algo na sua vida, mesmo sem saber se daria certo? Quantas vezes continuou tentando, mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimento imediato? Essa é a alma taurina. Firme, silenciosa, mas profundamente poderosa. Carl Jung também descreveu o processo de individuação como uma jornada de descida à terra interior. Ele falava sobre o retorno ao corpo, à natureza, ao feminino oculto dentro de cada ser humano. Para ele, não havia transformação espiritual sem antes uma reconexão com o mundo material, com o corpo, com os instintos, com a terra que pisamos todos os dias. Isso porque a terra guarda nossos instintos, nossas memórias ancestrais e nossos traumas mais antigos. Negar a terra é negar nossa origem. Negar o corpo é rejeitar a própria alma. Touro, nesse sentido, carrega um chamado ancestral. Lembre-se de onde você veio. E esse chamado é reforçado na Bíblia, quando Deus diz a Adão: Tu és pó, e ao pó tornarás. Mas essa não é uma frase de condenação. É um lembrete do nosso ciclo espiritual. Nascemos do divino, encarnamos na terra, vivemos a matéria, e depois voltamos à fonte. É nesse ciclo que o taurino encontra sua força. Ele entende, intuitivamente, que cada passo dado com firmeza constrói uma ponte entre o céu e a terra. E talvez por isso ele se torne um dos signos mais capazes de manifestar o que deseja, desde que esteja alinhado com sua essência mais verdadeira. Reflita: o que você tem cultivado em silêncio? Quais sementes você plantou há meses, ou até anos, e agora começam a dar frutos? Ou será que você abandonou seus sonhos porque eles não brotaram no tempo que você queria? Lembre-se, a natureza não tem pressa, mas tudo acontece na hora certa. Touro nos ensina a confiar no tempo, a respeitar os ciclos e a permanecer fiéis à nossa jornada, mesmo quando tudo parece parado. Se essa mensagem tocou algo em você, escreva nos comentários: estou cultivando o que é meu por direito. Assim, você confirma para si mesmo esse compromisso com sua própria evolução. E se ainda não se inscreveu no canal, este é um bom momento para fazer isso. Ainda temos revelações surpreendentes pela frente. Se há algo que poucos sabem, é que o signo de Touro carrega uma missão que transcende o plano material. Ele não é apenas um signo ligado à estabilidade, ao conforto ou à matéria. Ele é o guardião da terra em sua forma mais arquetípica e simbólica. Quando as escrituras sagradas falam do bezerro de ouro ou da adoração à matéria, elas estão apontando para um desequilíbrio do arquétipo de Touro. Mas o oposto também é verdadeiro. Quando Touro se reconcilia com o sagrado, ele se torna um protetor da criação divina. Ele não apenas cultiva a terra, ele a consagra. Agora, pense comigo, em um mundo cada vez mais acelerado, ansioso e dominado pela ilusão do imediato, quem está disposto a ser o pilar da paciência, do silêncio e da construção sólida? Poucos. Mas os que nascem sob a influência de Touro ou que possuem essa energia latente em seu mapa espiritual são chamados para essa missão. Carl Jung dizia que o inconsciente coletivo guarda forças arquetípicas que, quando despertas, podem curar gerações. E Touro guarda em seu ventre o poder de gerar frutos eternos, porque o que nasce do cuidado se transforma em herança divina. Vamos imaginar, por um momento, que essa força de Touro seja um templo invisível dentro de você. Um espaço onde você guarda tudo aquilo que é mais sagrado. Seu tempo, sua energia, suas memórias, suas bênçãos. Quando esse templo é violado pela pressa, pelo medo ou pela necessidade de agradar os outros, ele se fragmenta. Mas quando você, como filho ou filha desse arquétipo, começa a restaurar esse templo, com escolhas conscientes, presença plena e limites saudáveis, você começa a se reerguer como um guardião de algo que o mundo moderno perdeu: a sacralidade da vida simples. E talvez, nesse momento do vídeo, você esteja sentindo algo ecoando dentro de você. Uma lembrança, uma saudade, ou até mesmo uma dor que você não sabia nomear. Isso acontece porque o arquétipo de Touro toca diretamente naquilo que sustentou a sua alma nos momentos mais difíceis. O abraço da sua mãe, o cheiro da terra molhada, a força silenciosa de quem permaneceu do seu lado quando todos se foram. Não é à toa que a Bíblia cita a importância dos justos que florescem como o cedro do Líbano, firmes, enraizados, fiéis.
A sua vida pode estar pedindo um retorno à terra. E não apenas ao solo literal, mas ao seu chão interior. O que você abandonou para correr atrás do que os outros queriam? Em que momento você deixou de ouvir a sua própria respiração? Em que lugar da sua história você se desconectou da sua essência taurina, aquela que nutre, acolhe e constrói com paciência? Deixe nos comentários se isso faz sentido para você, porque talvez este seja o seu chamado para iniciar a reconstrução do seu templo. E não esqueça, cada curtida, cada comentário e cada inscrição neste canal ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que, como você, estão buscando reencontrar o sagrado dentro de si. E assim, encerramos essa jornada simbólica pelo signo de Touro, revelando sua conexão profunda com as escrituras, com a alma humana e com os mistérios que Carl Jung nos ensinou a decifrar. O mês do seu nascimento não é um acaso, é um portal. Um convite para retornar às suas raízes, curar suas feridas ancestrais e reconectar-se com o seu verdadeiro valor. Touro carrega dentro de si o chamado para o equilíbrio entre o espírito e a matéria, entre o prazer e o propósito. Você sente esse chamado? Percebe os sinais que sua alma envia, pedindo mais presença, mais verdade? Escreva nos comentários. Qual parte da sua essência você sente que precisa recuperar? Se este vídeo tocou você, compartilhe com alguém que também nasceu nesse mês e precisa despertar para sua força. E lembre-se, a jornada espiritual começa quando decidimos olhar para dentro.